primeiramente eu quero dar as boas-vindas, Opa, né? daí que eu não virei a câmera aqui. Não Peraí, tem peraí. problema, eu aguardo. Deu. Isso por 2 segundos eu não sabia virar a câmera no Instagram. Não tem problema. A gente se atrapalha às vezes, né? Sim. Então eu estava dando as boas-vindas aqui a quem está entrando, né? Para a gente bater um papo que vai ser difícil. Então a gente sabe que o motivo de vocês chegarem até na ONG não é um motivo bom. É e não é na realidade, porque é um filho, né? Então, é muito triste o motivo que se chega na ONG, mas é muito bom poder ver vocês sendo acolhidos. Então, eu vivi a perda da Helena sem ter um acolhimento. Então, quando eu vejo vocês serem acolhidos de alguma forma, eu sou acolhida também. Então, por isso que para mim é tão importante tudo que vocês trazem, como a gente já tinha conversado antes, né? Então, eu quero apresentar primeiramente a Renata, porque senão a gente vai começar a conversar e daí eu não apresento mais, né? A Renata, ela é mãe do Bernardo e ela chegou na ONG através de um projeto que é das caixas de memória, que ela recebeu lá no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre. Então, a Renata, ela teve... Como é que eu vou te dizer? Não digo a sorte, porque não é bem a sorte, mas ela foi uma das poucas pessoas que podem dizer que tanto o círculo social quanto o acolhimento que ela recebeu no hospital foram muito bons. Então, por isso que eu achei muito importante a gente estar conversando sobre isso. E, e falar de um filho que morreu, ele não é só essa parte triste que as pessoas veem. Então, é isso que a gente tenta retratar sempre com essas conversas, né? Então, por isso que sempre diz lá que é amor e dor, né? Junto. Então, obrigado, Renata, primeiro pela disponibilidade, né? De Tá vir falar. E então, conta um pouquinho sobre a tua história, sobre o Bernardo. tá bom. O Bernardo, ele, ele foi um filho que foi, eu digo também assim, ele foi construído, porque eu demorei muito tempo para resolver ser mãe. E quando eu fiz terapia, tudo, eu disse, não, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Aí começou a pandemia, então foi aquele plano que foi sendo adiado, não tinha vacina, aquele horror que foi ali, aquele início de pandemia. E depois a gente, tá, tomamos vacina, então eu vou tentar engravidar. Aí a gente começou, demorou um ano, aí cada mês aquela coisa, pai, será que engravidei? Se não engravidei, faz teste. Eu cheguei a comprar 10 testes de farmácia, assim, e tem em casa estocado para cada qualquer coisinha. Acho que esse mês deu, esse mês deu. Aí, chegando em. E eu tinha uma coisa dentro de mim que me dizia que eu ia engravidar em abril. Não sei explicar, que não sei, né? Em abril do ano passado. E daqui a pouquinho atrasou a menstruação. Disse, não deve ser, porque tu já chega, quando tu tá querendo tanto engravidar, tu já entra numa coisa de que a menstruação já pode atrasar naturalmente só pelo estresse de tu querer engravidar. Eu demorei para engravidar da Helena um ano também. E É, era isso, todo mês quando vinha, sabe, só no outro mês para tentar de novo, né? pois é. E aí eu com cólica, eu disse, não, vou menstruar amanhã, não, vou menstruar amanhã, vou menstruar, sair lá pelas tantas, não, vou fazer um teste. Nem contei pro meu marido para fazer, peguei um dos meus vários testes que eu tinha e fiz, e larguei em cima assim da pia e fui, né, pela casa e tal, e daqui a pouquinho voltei, tinha ali o pintadinho, assim, deu, olhei pro meu marido, eu gritei de dentro do banheiro, disse, amor, vem aqui! Aí ele, é importante, eu disse, sim! Aí ele veio, assim, eu mostrei pra ele sabe o que significa? Aí ele, eu sei o que significa, não sei o que quer dizer agora. Aí eu falei, eu tô grávida. E aí a gente ficou aqueles segundos ali, eu, meu Deus, aí eu sentei assim no chão, fiquei aquela coisa assim, meu Deus, não acredito. Aí ali eu já, será que eu tô grávida mesmo? Não é uma gravidez ectópica, não é uma gravidez química? É super bom, assim, já nesse momento, já fica um pânico generalizado. Aí eu falei com a minha médica, que não foi que me acompanhou, porque ela ia tirar férias no que seria a data prevista do parto. Ela me deu o exame de sangue. E aí fui para clínicas fazer o exame. Aí todas as mulheres, as atendentes, elas todas viram que
que eu tinha um teste de gravidez para pedir, aí já ficava naquela, não, vamos ver, será que você tá grávida? Começa, assim, uma mobilização, assim. Aí a moça foi tirar meu sangue e ela, não, então vamos ver aqui, eu já vou botar urgente para ir rápido para o exame. E aí, uma hora depois já tinha saído o exame, estava ali confirmada a gestação, aí tu fica naquela, meu Deus, meu Deus do céu, eu tô grávida, como é que É pode, aí a né? gente já começa esse processo de mãe, né? Que é o que eu tento explicar para as pessoas, que a gente não é mãe quando vê o bebê, é o que muitas pessoas pensam, tanto mãe quanto pai, que é quando vê o bebê. E não é, quando tu pegou o positivo, a tua cabeça já começa assim, ó, a organizar toda a tua vida, organizar o que tu tem que fazer para frente, tudo, né? Exato. Foi exato, assim, eu lembro que eu peguei o exame e eu já comecei, tu já começa a calcular quando é que vai nascer, que época do ano vai nascer, tem que ver a questão de roupa, como é que tá, de plano de saúde, nossa, tem que ver o plano de saúde. E tu vai indo, assim, uma coisa, como é que é? E aí tu pensa, meu Deus, tem um ser vivo crescendo dentro de mim, aí tu já começa a tua alimentação, eu tinha muito medo de ter diabetes gestacional, comecei a cuidar. E aí aqueles, não, aí começa o drama, porque assim, não pode contar antes para ninguém esses 3 meses. Porque se tu contar esses 3 meses, tu vai perder. Aí tu fica naquela, meu Deus, eu vou perder, vou perder, vou perder. Meu marido até disse, depois de que a gente perdeu o Bernardo, que ele disse que parece que as pessoas te dizem isso, que é para tu não te apegar. Não te apega. É que é recorrente, Renata. Na real, as pessoas falam isso porque é muito recorrente a perda até 3 meses, mas elas ignoram que uma gestação ela não é só biológica, entendeu? Então, se usa a justificativa biológica de, ai, não, é porque muitas perdem, muitas perdem, muitas perdem. Por isso que se fala que não se conta antes dos 3 meses. Do Elano, por exemplo, eu demorei 3 meses para contar. Então, a minha família mais próxima sabia. Mas o Sim, restante já não contei. exato. E aí tu fica naquilo. Aí a gente contou primeiro para os amigos muito próximos, assim, que estavam sabendo daquela expectativa. E aí a gente fez uma eco, e meu marido estava enlouquecido, que ele já queria contar para Deus e todo mundo, ele queria contar para os pais dele, eu queria contar para os meus pais seria o primeiro neto. Foi, o Bernardo é o primeiro neto dele. E a gente organizou, comprou uma caixinha que quando você abria de papel, assim, quando tu abria, ela abria toda e dizia, prepara o colinho, que eu estou chegando. E aí a gente levou a ecografia com a imagem, com o coraçãozinho dele batendo super acelerado, assim. E aí eu consegui gravar todo mundo, como todo mundo reagiu, a minha mãe chorando, o pai do meu marido também, todo mundo aquela emoção, porque o Paulo e a gente está junto há fazer 11 anos. Então foi, foi para todo mundo, era uma coisa assim, todo mundo parou de nos perguntar a partir de um momento se a gente ia ter filho, porque a gente se esquivava, que era uma coisa que é um assunto, né, do casal. Então, quando a gente trouxe isso, nem eu imaginava como as pessoas iam ficar felizes, sabe? As pessoas ficaram muito, a minha família, assim, o meu irmão, ficou todo mundo naquela imersão, assim. E aí já compra roupinha, como é que vai ser? E eu sempre tinha muito forte que seria um menino. Uhum. Aí eu comecei a fazer a pastinha, que coloca o exame de gravidez, né? Tudo assim. Eu disse, não, eu quero que quando ele crescer, ele consiga ver como ele foi esperado, E né? isso é o motivo, Renata, da ONG chamar a amada Helena. Porque a gente queria que ela soubesse que ela era amada antes de vir. Então, a gente como é que é muito próximo da história da Helena. Porque a Helena também, nós estávamos juntos há 15 anos já. Eu demorei Uhum. 1 ano para engravidar. Então, quando eu engravidei, eu contei, eu vim. Eu acho que demorou 40 dias para mim vir para casa do pai e da mãe. E eu convidei minhas irmãs para ser madrinha. Então, todo mundo gestou a Helena junto com nós, sabe? Não foi só nós. Então, quando tu conta, eu me identifico muito, muito, muito com a tua história. Sim. E aí, quando começa a contar para os amigos, assim, e eu brincava aqui no Instagram, eu disse, não, eu vou contar a maternidade real, porque eu tenho muitas amigas que têm filhos e muitas amigas que não têm filhos. Então, foi uma chora. Eu dizia, elas choravam cada vez que eu contava que eu estava grávida, de felicidade e de emoção. E eu dizia, meu Deus, pare de chorar, você quer estar grávida. Aí eu contava a maternidade real, aí me perguntava como é que é o bebê mexendo, aí eu escrevia como é que era a sensação, porque foi se passando e foi uma gestação plena. Eu não tive uma intercorrência, eu não precisava mandar, eu nunca precisei mandar mensagem para a médica para dizer, olha, doutora, eu tô assim, tô assado. Tudo. Tive um grupo de amigas que a gente estava grávida praticamente no mesmo período.
E o Bernardo seria o último bebê que viria. E foi uma gestação linda, 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 assim. Plena. Eu fui até o final da gestação trabalhando, dando aula de pilates, que eu sou fisioterapeuta. Aí todo mundo me olhava e dizia, para um pouco, para de te mexer, porque, né, aquela coisa, assim, muito, 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 muito. Eu tava com obra na minha casa. Então, tipo assim, o pedreiro saía daqui, eu tava limpando. Então, eu tava muito bem. Muito, muito, muito bem. E foi chegando, entramos em dezembro, última ecografia, tudo lindo, maravilhoso. Isso que quando a gente foi fazer a ecomorfológica lá no terceiro, né, pra ver como é que ele tava, e o médico foi me dizer, tu quer que eu te diga se é menino ou menina? Aí eu espelho, eu sei que é menino. Mas aí ele parou a imagem, assim, e ele foi me dizer, é um guri. Eu já sabia, eu sempre soube que era um menino, eu tinha certeza. Tanto que quando eu peguei o teste, eu comecei a me referir ele. E meu marido dizia, como é que tu sabe que é ele? Isso é ele. Eu sei que é um guri. Eu tenho certeza que é um guri. Eu sabia, eu sempre soube. Aí veio Natal, Ano Novo, aquela família, a gente está planejando. Ano que vem vai estar o Bernardo aqui quase caminhando, porque a data dele era dia 24 de janeiro, né? Aí fomos Natal, Ano Novo, e aí voltamos, e aí depois do Ano Novo eu comecei a achar que talvez o Bernardo estivesse mexendo pouco, aí tu já fica meio que não sabe quanto que é neurose da tua cabeça, quanto que é verdade, tu fica... Porque quando eles estão no último mês ali, né, eles não mexem muito realmente. Então, Pois é. se tu ligar para o médico e falar, olha, ele não tá mexendo muito, não tá mexendo muito quanto, assim. Então, é difícil quando tu tá vivendo, tu ter referência, né, daquilo. E aí eu já não sabia. Ainda na terça-feira, dia 3 de janeiro, a gente tinha a consulta com a obstetra. E aí eu cheguei lá falando, olha, doutora, eu acho que não tá mexendo, eu acho que ele não mexeu hoje. E ela assim, tu não sentiu? Daí a gente começou a pensar e tal. Aí eu fui pra sala ali de exame. E ela começou a tentar escutar o coraçãozinho dele. E não conseguia, não conseguia. Passou 1 minuto, 2 minutos. Eu acho que a partir dali eu perdi um pouco a noção de tempo. E foram 20 minutos, eu acho, até a gente concluir que, ó, ela me olhou e disse assim, vai para o hospital, vai para Divina. E aí o meu marido não tinha entrado naquele exame e ele estava ali pro lado de fora me esperando, porque ele me acompanhou em todas as consultas, em todos os exames, em tudo. E eu disse para ele, assim, a gente não conseguiu escutar o coração. Eu disse assim, eu ouvi. E aí a gente já vai naquele silêncio, ela se vai para Divina, aquele silêncio no carro, meu marido, ele sempre dirige confortável, eu já estava colado no volante. Aí a gente chegou no Divina, ele me largou na porta da emergência, já veio o porteiro ali e já disse, emergência obstétrica? Eu disse sim. Aí, enquanto o Paulo estacionava, eu fui me agitando, eu parei na porta do elevador, meu marido chegou, a gente subiu tudo muito rápido, assim, porque a minha médica já tinha avisado. E aí eu cheguei lá, eles tentaram fazer o cardiotopo, né? Só de escutar, já não conseguiram. E a médica do plantão olhou e disse assim: é eco, é agora, urgente. Voei para ecografia, demorou um pouquinho assim até o médico chegar. Aí o médico começou o exame, a eco, e aí ele liga o aparelho para tentar escutar o coração, que só escuta só o barulho do aparelho, né? Um silêncio, assim. Aí ele olha assim pra gente e disse: infelizmente, minha querida, não tem mais função cardíaca. E aí, eu achei que o mundo parou, assim. Eu me lembro que daí eu comecei a chorar, meu marido me abraçou, aí... É uma coisa que a gente não acredita, né, Não. Renata? Tu não consegue acreditar na hora que a pessoa fala, parece que vai acontecer alguma coisa que vai voltar e que não vai ser Sim. aquilo e só vai daí, só vai, né? Isso. A gente só vai fazendo tudo que tem que fazer, tudo que tem que fazer, tudo que tem que fazer. A gente, quando aconteceu com a Helena, dela morrer, né? Nós fomos parar, eu fui parar no outro dia do velório dela, que a gente sepultou ela às 5 horas da tarde. Eu cheguei em casa e eu parei. Aí foi a primeira hora que eu parei, assim, que parece que daí começa aquilo entrar um pouco dentro da gente. Que a hora que tu recebe a notícia, tu só recebe e vai, né? Exato. E foi bem isso, assim. E aí a minha médica já estava... Ela abriu o elevador, ela já estava na porta. Aí ela me olhou, ela disse assim, eu nem preciso saber o resultado do exame.
E aí o Divina nos botou numa sala afastada das outras gestantes, então eu só escutava muito ao fundo um bebê chorando, muito ao fundo, assim. O hospital foi incrível em relação a isso. Isso Incrível. eu acho muito legal a gente falar, porque Foi a gente muito tem que falar de coisas boas também. Às vezes a gente fala bastante de coisas que precisam melhorar, né? isso. Aí eu só lembro que eu estava sentada ali na cadeira, e aí veio a minha médica e a plantonista dizendo: tu não tem culpa de nada. E eu não entendia aquilo, por que me diziam isso, porque eu não tinha culpa, né? Eu Sim. continuo sem ter culpa, mas eu não tinha culpa, mas aí depois eu entendi que isso bate depois a sensação de culpa. Não é naquele momento. Não, e Naquele momento é só umas dor. culpas assim, ó, aleatórias, que não É. tem, não é uma coisa real, é uma coisa que tu vai criando, porque eu, como já faz muito tempo, Uhum. então faz 11 anos, e não é que diminui a dor nem nada, mas tu consegue identificar, por exemplo, a gente se mudou um mês antes da Helena nascer. Uhum. A gente mudou para cá, a gente vive. Então, o que eu pensei? Se nós não tivéssemos nos mudado para Porto Alegre, a Helena ia ter leito no interior. Ela não tinha, porque Sim. estava aqui. Uhum. Então, indiretamente foi culpa minha. Porque quem Uhum. quis mudar para cá fui eu, entende? Então é umas coisas Sim. assim, ó, que não tem como a gente saber da vida, né? Não, não tem, não tem. E aí, e aí veio uma ordem assim, que eu não sei, era o meu marido ligando para as pessoas, aí logo, rápido, assim, brotou os padrinhos do Bernardo, um casal dos padrinhos do Bernardo, e, e aí eles ajudaram nessa questão, porque o padrinho do Bernardo, um dos padrinhos do Bernardo, que graças a Deus ele teve padrinhos incríveis, uh, ele é médico pediatra de UTI neonatal. Então, ele estava de um lado, a esposa dele, que é fisiopélvica, ela estava do outro lado. E ali tu tá naquele momento que tu tem que decidir coisas. Tu tem que decidir. Tu quer, tá, não temos mais o que fazer. Infelizmente, o Bernardo partiu. E o parto? Como é que vai O ser esse parto, parto? o que que vai fazer, aonde vai sepultar. São tantas coisas que Exato. a gente não pensa, porque tu vai para ganhar o bebê, tu não digo que não passa pela cabeça, de alguma forma passa, mas não que passe a ponto de tu raciocinar esse tipo de decisão, né? Não existe, assim. E aí, a minha médica me explicou, né, as três possibilidades, que eu podia começar a indução e ir para casa. Não era possível, eu não tinha como voltar para casa sabendo que o meu filho tinha morrido dentro de mim. Podia internar já no hospital e começar a indução ficando internada e fazer cesárea. Hoje eu entendo que a cesárea foi aquilo que eu falo, é a via mais rápida, mas é que o parto normal, eu me preparei durante 9 meses para ter um parto normal para dizer meu filho com vida, entende? Eu estudei, eu devorei tudo que eu podia devorar de informação, tudo, tudo, tudo. Então, fazer um parto normal, trazendo meu filho sem vida, para mim, era já começar a entender que eu tinha fracassado. Sim. A sensação que eu tinha seria de fracasso. Então, eu optei por fazer uma cesariana e, e foi uma cesariana que eu digo, foi uma cesariana humanizada. Essa palavra eu acho que é importante. A minha médica ficou, o meu marido não podia entrar durante a anestesia, então ela ficou de mãos dadas comigo, cabeça com cabeça encostada, enquanto o médico acertava a anestesia. Eu deitei e aí eu tive uma crise de ansiedade, porque eu tenho crise de ansiedade. E durante a crise de ansiedade, eu estava ali, eu dizia que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer junto com meu filho e meu marido do meu lado. E o meu marido pediu para que eles não me amarrassem os braços, né? E eles não me amarraram. Antes mesmo da gente entrar na cesariana, me foi pedido se eu queria ver o Bernardo, se eu queria tocar no Bernardo, tudo isso, me pedia se eu queria o carimbo das mãozinhas e dos pezinhos dele, e são decisões que tu tem que tomar, assim, foi um período de 6 horas, nem 6 horas todas essas decisões. Entre entrar. Marta, mas assim, ó, eu quero salientar duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o poder, digamos assim, de escolha que eles te deram, o que você prefere, Isso. isso é muito importante. E Uhum. assim, também falar que eu compreendo o porquê que se indica um parto natural ou parto normal.
Porque biologicamente, para a mulher, é melhor. A gente pode engravidar mais Sim. cedo. Eu tenho 3 cesarianas, eu não posso mais ter filhos. Uhum. Então, eu compreendo. A minha mãe teve 6 filhos, 5 de parto natural. Então, eu Uhum. compreendo que tem várias coisas biológicas incluídas aí nessa escolha, entendeu? Uhum. Só que a gente sempre pede que o profissional indique isso, porque é um período extremo, tá? Tanto para a gente quanto para o profissional. Então, para ele chegar a comunicar, te perguntar, olha, a abordagem que eles fazem contigo também é muito difícil. Contigo não, com a gente, né? Então, Sim. nesse momento é muito difícil para a equipe também, para eles chegarem Exato. até oferecer a caixa de memória. A gente Uhum. ofereceu para 3 hospitais Sim. até o Divino aceitar. Uhum. Porque eles não sabiam como abordar a família para entregar. Então, Exato. é uma desconstrução quando a gente fala, o tabu social, o tabu social. É uma palavra que ela vai circulando muito, mas a gente não compreende direito o que é, né? Então, um profissional que ele está exposto a essa realidade, eu não sei dizer quantas vezes por semana ou por mês, mas é recorrente uma realidade de perda, mesmo que não pareça, é muito recorrente. E Sim. a equipe ainda tem muita dificuldade frente à perda, né? Sim. Então, a importância de se dar o poder de escolha e a informação para que essa família possa escolher da melhor forma possível. Então, Sim. quando a gente voltar lá atrás, tu vai saber que tu fez a melhor decisão naquele momento que tu poderia ter feito. Então, esse é o poder da informação, né? Por isso que a gente sempre fala da importância da informação. Exato, 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 sim. E isso que eu falo, a equipe foi toda muito delicada. Toda. Eles, em nenhum momento, alguém falou alguma coisa assim que fosse ruim, né? Eles cuidaram do Bernardo como um bebezinho com vida. Eles enrolaram ele na mantinha, botaram touquinha, eles entregaram o Bernardo pro meu marido. Meu marido só me dizia assim, ele é lindo, enquanto estavam arrumando ele. E quando ele veio assim pro meu lado, ele estava perfeito. Ele era um bebê perfeito. Ele era lindo, como eu imaginava. Aí eu consegui ver que o nariz era do meu marido, né? Aquela É tão coisa importante essa parte, né? muito importante. Eu consegui ver que o nariz era o nariz do meu marido. Eu consegui ver a cor do cabelo dele, porque eu tenho cabelo mais claro, meu marido tem cabelo escuro. Que cor que seria o cabelinho dele? Sabe? Essas coisas assim. Então foi tão importante. E a equipe insistiu tanto, porque eu cheguei um momento que eu disse, me ceda, não quero, não quero. Diziam, não, tu precisa. É triste, mas tu precisa ver, tu precisa acompanhar o nascimento do teu filho. É a única oportunidade, na real, né, Renata? É triste, mas é a única oportunidade que se tem. É a única oportunidade. E aí eles me pediram se queria botar em cima de mim. Eu não conseguia, eu tava, enfim, muito fora ali. Mas eu consegui ver ele. E aí, às vezes, eu fecho meu olho e eu ainda consigo ver, sabe, exatamente como ele tava. E o meu marido diz, assim, como foi importante para ele poder segurar o Bernardo nos braços. Porque quem segurou o Bernardo todo esse tempo fui eu. E quem pôde segurar ele nos braços e sentir o peso dele foi ele, sabe? Porque a gestação é muito da mulher, mas o homem tá ali do lado, meu marido foi um pai extremamente presente. Então, poder segurar, sabe? Então, foi incrível, assim. E aí a gente devolveu o Bernardo para a equipe. E aí, quando a gente voltou pro quarto, logo que a gente chegou no quarto, assim, eu tava meio fora. Mas a técnica veio e trouxe a caixa. E foi a primeira vez que eu vi ONG Amada Helena. E eu lembro que eu escutava ONG Amada Helena. E aí que veio a caixa pra gente. E a gente ficou com a caixa, a gente ficou com ela guardada um mês até abrir, quando fechou o primeiro mês que o Bernardo tinha falecido. E eu queria muito abrir a caixa, mas ao mesmo tempo tinha medo do que ia ter na caixa, porque eu sabia que ia ser emocionalmente forte, muito forte. E aí a gente, quando fechou o mês, a gente abriu a caixa. E aí quando a gente abriu a caixa, foi lindo. Assim, tu quer que eu mostre a caixa, Tati? Tu quer? A Se caixa, tu ela se vem... sentir à vontade, sim, Renata. Só faz o que tu se sentir à vontade de fazer. Não, Fala o não que tu posso, se sentir à claro. vontade de falar. A caixa, ela vem, né, tá? Deixa eu abrir, subir aqui. Ela vem fechadinha assim, né? Tem essa alcinha aqui. E aí, quando a gente abre, a primeira coisa que tem... Eu já não lembro muito bem a ordem, mas aí tem os 2 elefantinhos, né?
que tá escrito assim: hoje, nossa história lembra muito mais do amor do que de dor. E aí tem uma velhinha, né? Que a gente acabou a pilha, a gente teve que comprar outra. E aí tem as coisas que mais emocionaram, assim, que quando a gente pegou foi. Porque quando tu sai do hospital, tu sai sem nada do teu filho. Sem nada. A gente não quis fazer velório porque nada pra mim era, pro meu marido era mais triste do que tu fazer um velório de um bebê. Era uma coisa que a gente não conseguiu conceber. E aí veio esse aqui, né, escrito: não há pé tão pequeno que não deixe pegadas no coração de alguém. E aí tem os pezinhos dele. E, e eu lembro que. E aí o Divina também fez. A gente tem mais uns pezinhos dele. E tem a mãozinha dele também. É a coisa mais querida, né? Depois a gente olha e lembra da mão física, assim, né? Quando tu Exato. olha, é por isso que é tão importante. Isso, e eu falei assim que eu falei isso pra ti já, que tipo assim, isso aqui é a prova que ele existiu, que não foi um delírio meu. Então, ter essa prova física do Bernardo faz toda a diferença, assim, porque eu nunca mais vou ver meu filho de novo, né? Então, eu olho assim, às vezes eu pego os pezinhos e olho as mãozinhas e fico olhando, e ponho a minha mão do lado, tento ver como é que é, tento ver o pezinho. Por exemplo, o pezinho esse aqui é igual o pé do meu marido, que a gente O tem da Helena também o era carinho. igual o pé do pai, e o pai calça 44. E aí eu sempre contava que eu olhei para ela, recém-nascida, e pensei: minha filha, como que tu vai usar uma sandália, minha filha? Porque o pé vai ficar desse tamanho quando ficar adulta, sabe? E daí, Exato. outra coisa que eu queria comentar contigo, Renata, que quando tu comentou, o pé do meu filho tocou aqui. Lembra que tu me disse isso? Lá O quando a pé do gente meu filho conversou. tocou aqui. Quando Uhum. eu me dei conta para te ver como que a gente está fazendo aqui, porque a gente se abre enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto experiência, né? Então a gente conta sobre o nosso íntimo e o íntimo dos nossos filhos quando a gente está conversando aqui. Então é uma coisa muito difícil de ser feita, mesmo que pareça natural. É Uhum. muito difícil, né? Então, quando a gente fez essa troca lá na Gonçalo, que é a rua onde a gente se encontrou, eu me dei conta que 90%, 90 não, 50% das roupas que a Helena usou, no instante da morte dela, eu doei no centro obstétrico ali do João Becker, da minha cidade. Uhum. Então, sabe quando tu fala eu tava fora? A gente fica num estágio mental da gente mesmo, não é nem só mental, porque vai Uhum. muito além do psicológico, né? Que tu toma decisões que tu não sabe como tu tomou. Então, eu estava tomada por tanta dor, raiva, tanta coisa, assim, eu falei: eu nunca mais quero ver um bebê na minha vida quando a Helena morreu. Isso eu lembro que eu falei. Então, eu peguei e Uhum. eu falei: eu nunca mais vou ter outro filho, eu nunca vou superar a morte dela, eu nunca vou aceitar. E eu prometi isso para ela em todo o velório dela. Eu falei: eu nunca vou aceitar a morte. Então, tem toda uma construção que a gente vai fazendo, né? Uhum. E aí eu doei todas as roupas, a maioria das roupinhas dela, assim, que a gente comprou Uhum. com tanto amor, eu doei no centro obstétrico. Então, quando a gente estava conversando e eu voltei para casa, como aquilo me bateu, assim, como eu Uhum. me senti culpada, e faz 11 anos que eu perdi ela. Então, para te Sim, ver como a gente vai deixando fragmentos de coisas que tu vai conseguindo trazer para ti de volta muito tempo depois, né? sim. Então, para mim é uma judiaria eu não ter nem um fiapinho de cabelo dela, porque eu não me dei conta, né, de tirar. Ela viveu 17 dias em casa, mas é tudo tão rápido que quando vê passou, não parece que foi 17 dias, né? E o Uhum. umbiguinho dela caiu quando ela morreu. Então, o coto umbilical ali caiu e eu não peguei, não Uhum. trouxe para casa. Para te ver o estágio que a gente fica, que tu só vai tomando decisões. Por isso que é tão importante a equipe estar preparada para que ela nos ajude nesse momento, entendeu? Não invadindo, porque, por exemplo, tem uma mãe que falou que não queria a presença da mãe na hora do parto, porque não, por questões familiares, questões dela, né? E nesse momento, e era no parto do Nath morto, né? O bebê Uhum. nasceu morto. E aí a equipe, digamos que induziu ela a deixar a mãe junto. Então ela falou que ela não queria, mas como a maioria das mães ficam, a equipe Uhum. entendeu e tomou, basicamente, quase que tomou a decisão por ela, entendeu? Sim. Então tem um meio termo nisso, entre um cuidado, né, Uhum. e informação, poder de escolha e invadir a privacidade da gente. Então eu compreendo que essa vez de eu doar as coisas não teria o que ter feito.
A não ser guardado, né? Igual eu falei, eu poderia ter voltado, de repente, não sei o que poderia ter acontecido, mas foi uma coisa que me marcou bastante, assim, que tu falou. Sim. As coisas do Bernardo, elas seguem todas do mesmo lugar. A gente não mexeu em nada. Na verdade, eu dei algumas coisas, porque era uma família que estava precisando, Uhum. que não tinha como, era um bebê recém-nascido, e aquilo me tocou muito, muito, muito como mãe. Então eu doei, mas eu entro no quarto assim dele e essas coisinhas todas, assim, os pezinhos tudo dele ficam tudo lá exposto, assim, né? E eu entro ali e eu olho e a gente tem a urna dele, né? A gente ainda não fez nada com as cinzas, tem os pezinhos ali do lado. E às vezes eu entro e digo, oi, filho, porque foi um mundo construído para ele, né? Foi todo Sim, um quarto. Eu tenho ali os pezinhos e as mãozinhas dele. Então, assim, eu realmente, assim, se eu paro e penso, se eu não tivesse tido as mãozinhas e os pezinhos dele, eu não ia ter nada. Eu não ia ter nada. Eu ia ter uma urna com um pozinho, que isso aqui é o meu filho, né? E aí, na caixa, assim, outra coisa também que eu nem sei se eu te falei, eu não me lembro se eu te falei, que aqui também tem escrito, né, quantos centímetros ele nasceu e não peso, porque eu não falou. sabia. Eu não sabia quantos centímetros Uhum. tinha nascido. Eu só soube na caixa. Eu só sabia o peso. Eu só sabia o peso porque tinha que fazer o atestado de óbito. Eu não sabia. Aí quando eu olhei, assim, que eu vou certificado, certidão de amor eterno, aqui, tudo explicadinho. Aí fiz bem bonitinho, como se fosse um bebê que veio vivo, sabe? O dia, a hora. Assim, quando eu virei assim, eu olhei centímetros, eu nem acreditei, disse, meu Deus, agora eu sei, porque tu fica, cada mês que passa, semana, tu fica olhando o aplicativo, ai, tem tantos centímetros. Aí eu pegava, que era da minha vida, sabia? Eu pegava a régua e eu ia medir dos meus gatos e vendo quanto tinha nos gatos. Eu falei, olha, Bernardo, já tá tamanho do Twix, tá tamanho, sabe? Então, eu não sabia, não tinha nada. Nada. Então, quando eu olhei assim, esses dias eu peguei de novo uma régua para medir quanto é que era 50 centímetros. Peguei um dia, pesei quanto que era o peso dele, peguei coisas que tinham peso, porque tu sai sem nada. Então, essas coisas que tinham, que tem dentro da caixa, foram assim, foi um alívio, sabe? Um alívio. Hoje em dia eu sei que podia ter sido feito mais coisas, mas e como era importante, a equipe já me ajudou. Mas como seria importante se a equipe que cuidou de mim tivesse me dito, olha, nós vamos tirar ele um pouco até tu melhorar, depois trazer de novo. Tu não quer vestir ele, tu não quer Ai, dar banho, seria. sabe? Hoje eu sei que tem muitos lugares que permitem isso. Eu poder vestir ele. Eu tava com a mala dentro do carro. Aquela mala já estava há um mês dentro do carro. Eu podia ter vestido ele. Eu nunca mais vou vestir meu filho de novo. Isso eu nunca não vesti, né? Eu nunca mais eu queria. Eu falo que às vezes eu pego a impressão da mãozinha dele e ponho para ver como é que seria assim no meu rosto, sabe? Porque eu nunca mais vou ter isso. Então, ter essas coisas assim foi e é de extrema importância para mim. Eu pego, eu olho, esses dias eu imprimi duas fotos, eu botei na caixa porque a gente vai fazer, eu quero fazer uma caixa maior ainda, tem mais coisas Uhum. que eu quero colocar, que são os primeiros presentes que ele ganhou da minha família, sabe? Tem coisas, mais coisas que eu quero colocar. Então, eu vou fazer uma caixa maior ainda, porque eu vejo quanto a ter a caixa para mim foi, e sempre vai ser importante, sabe? Tipo assim, eu quero pegar os pezinhos, as mãozinhas dele, eu quero botar, proteger, que eu tenho medo que falhe, né, no tempo, eu quero proteger. Graças ao carimbo, eu vou fazer uma tatuagem com o pezinho dele, o girassol, que eu tô fazendo, vou fazer daqui algumas semanas. Então, ter, ter isso foi a concretude que meu filho existiu, né? Sim, É o que é fica. a coisa mais querida. E assim, porque a gente perdeu no início da vida, né? Uhum. Então, tem um projeto que eu não me lembro agora, eu acho que é Funerária Krause aqui, mas não é nada de. A gente não tem vinculação nenhuma com eles, mas se chama Projeto Cometa. Agora não vou me lembrar.
Pequenos cometas. Que até 1 ano eles... Tu já ouviu falar? Não. Eu não tinha ouvido falar. É aqui da região de Porto Alegre, tá? Acho que é Novo Hamburgo. Até 1 ano eles fazem o sepultamento, não, além de não cobrar para fazer esse sepultamento, né? Eles deixam a gente arrumar. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, tu idealiza na tua cabeça, não é idealiza, tu faz aquilo na tua cabeça. Então, eu não arrumei a Helena também. Então, ela tinha muito aparelho, porque ela ficou 12 horas baixada no Sim. hospital, né? Então tinha monitoramento de tudo que é coisa, e quando ela morreu, eles tiraram tudo, assim. E aí eu olhei ela e eu penso, eu podia muito bem ter vestido a minha filha com amor, com carinho. Como será que arrumaram ela? Será que foi com cuidado, sabe? Então, tem várias coisas, como tu falou, que a gente ainda pode melhorar muito, para porque para mim, a minha experiência em relação a cuidado foi completamente diferente da tua, né? Uhum. Então, por isso que eu até comentei com a Flávia do quanto eu acho bonito o que tu falou aquele dia, que a gente se encontrou, que tu disse, todo o cuidado que eu tive, a maioria das pessoas não tem. Então, por isso que depois até eu quero que tu fale do grupo que vai ter essa semana já, né? É dia 24, sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, daí tu diga o horário, o local, tudo para as pessoas que queiram participar, né? E aí eu já não tive esse acolhimento. Então, por exemplo, eu recebi a notícia da morte da Helena no corredor do hospital e tudo o que se transcorreu a partir dali, todo o desespero, tudo que todo mundo presenciou. Então, quando tu volta e tu fala, eu fui tão cuidada, não é que muda. Então, continua sendo uma realidade horrível tu perder um filho. Mas tu tendo o cuidado, não tem aquela falta de respeito, digamos, adicionada, sabe? Sim. Porque, por exemplo, o profissional da funerária, a gente mora a 1 hora de Gravataí, óbvio que eu já não tinha condição de vir dirigindo, né? Então deixamos o Sim. carro lá no estacionamento e esse profissional da funerária que nos trouxe em casa. E aí eu perguntei a Helena, vai demorar? Porque como eu fiquei esses 17 dias com ela, parece que hoje eu compreendo, né? Total, mas na época eu não compreendia, porque eu era uma mãe recém aprendendo tudo aquele vínculo, porque tu olha inicialmente, tu nem acredita que tu tá vendo, porque uma coisa é na tua cabeça e outra coisa é quando tu vê o bebê, né? Então, Sim, eu tava recém acostumando a ser mãe, digamos assim. sim. E aí eu não conseguia, óbvio que eu já não ia no banheiro sozinha, não demorava no banheiro, não demorava no banho, então eu ficar 15 minutos longe da Helena era muito tempo. E aí eu perguntei para ele, quando eu vinha vindo para casa, dá uma meia hora, né, de Gravataí até onde eu moro, ele me falou, eu disse, a Helena vai demorar, porque para te ver o que é a cabeça da gente. Eu não raciocinava que ela estava morta, não raciocinava de nada, eu só queria a Helena perto de mim. E aí ele falou, vai demorar porque é quente, né? A Helena morreu em fevereiro. E aí ele falou, é quente, né? Então a gente vai ter que botar bastante produto. Tu entende o que eu... E várias outras coisas que eu escutei ao longo da internação da Helena, coisas que hoje eu não sinto mais raiva. Inicialmente eu sentia muita raiva do desprezo que as pessoas mostraram por uma vida tão jovem, perdida. Então é como se a Helena não significasse nada, sabe? Então, para mim, teve vários adicionais. Então, a Helena morreu esperando um leito de UTI que nunca chegou. Então, além da própria perda, tem toda a falta de acesso ao que era dela de direito. Então, o profissional, por exemplo, da funerária, poderia ter dito, vai demorar. Só. Sim, Vai só demorar isso. X tempo. Uhum. Então, não é que tem que tratar a gente, ai, mãezinha. Não precisa. Mas que a pessoa tenha consciência do que ela está falando. Entendeu? Eu compreendo que para ele é uma exposição diária ao sofrimento das pessoas. Então, eu acho que chega uma altura que meio para ti que fica meio normal, assim, né? Pensar, um bebê morreu, agora vai demorar, vai ter que botar produto, tá quente, sabe? Para ele é uma coisa natural, porque é o que eles trabalham. Sim, Mas ele poderia, para mim, ter dito só isso. Vai demorar, ponto. Não precisava sim, ter entrado em outros detalhes, né? sim. Então, são pequenas coisas que uma equipe fala, e isso eu sempre falo quando eu faço sensibilização em hospital, em faculdade. A gente fala muito sobre o vínculo de amor que a gente tem com nossos filhos, que o processo da gente é da gente,
Então, tanto eu e o Giovanni, o alemão, eu e ele estamos juntos há uns 25 anos. Ele tem o processo dele, eu tenho o meu. Então, é difícil tu compreender que essa construção é interna de cada um. Que tem várias Uhum. coisas que vão ajudando e que vão prejudicando. Então, uma equipe de saúde, ela pode ser um complicador em tudo isso, quando tu volta, e pode ser um facilitador, digamos assim, né? Então, Uhum. quando tu volta, tu lembrar que o Bernardo ele foi respeitado na vida que teve, indiferente se foi 1 hora, um dia, 9 meses, quanto tempo foi. Ele foi respeitado como um ser, como uma pessoa, porque ele é uma pessoa, entendeu? Uhum. Então, quando eu te escuto falar, por isso que eu te convidei para a gente vir conversar, porque é muito importante a gente trazer esta noção. Um bebê, uma gestação que se perdeu com 9 semanas, como é de uma mãe atendida pela ONG, ela perdeu com 9 semanas, é um ser, é uma pessoa que já era amada, já tinha sido idealizada de alguma forma, muitas vezes, né, idealizada de alguma forma. Então, por isso a importância da gente estar sempre trazendo o quanto a gente ama esses Uhum. filhos e trazendo a importância desse acolhimento ser bem feito. Sim. Então, o fato não vai Eu, mudar, que é o que a doutora sim. Maria também Uhum. fala, uma que ajuda a ONG há um tempão, já que é voluntária na ONG. Uhum. Ela fala que não tem como uma notícia ruim ser boa, entendeu? Então, pode Não fazer o tem? treinamento que for, não vai ter um jeito bom de falar. Uhum. Olha, teu filho morreu. Mas tem jeitos cuidadosos, amorosos, acolhedores, né? E é isso que a gente busca sempre estar falando. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a cartilha. Agora me lembrei. A cartilha? Ah, Porque senão já ia passar batido. Eu olhei aqui e dizia não. cartilha. Passa Então, batido e a gente quando aí não fala. logo depois do parto que me falaram da caixa, tudo, aí eu pedi a minha psicóloga, a minha médica também pediu que o psicólogo fosse falar com a gente, né? E aí ela veio e ela antes, eu tenho duas agora, cartilha, né? Tem uma na caixa e ela me trouxe essa cartilha. E essa aqui é a minha, eu digo, a minha já tá toda amassada de tanto que eu li, porque a cartilha, o que eu gosto dela, assim, e bem ali, tá, lá no início explicado, que tu pode acessar ela no momento que tu tiver, assim, o que tu estiver sentindo, né? Pra quem não conhece, só mostrar, assim, ela vem toda separada. Tudo, assim, luto como processo social, luta internet, luta apesar do lutamento. Então, tipo assim, como falar, como é o avô lutado, o adolescente, a criança. Porque o luto, a gente só fala de morte quando ela acontece, se puder que seja rápido, né? Sim. Que, não, que tu não fale sobre isso. Que tu E resolva. Na isso, realidade é resolva. Tu tá no processo de luto, tu vai fazer isso, X, Y, Z, e chegou ao fim. Ao isso, fim, ao fim. É, a maior pressa é essa, se organizar para que chegue ao fim. exa exatamente. Tem que acabar de uma vez. E a cartilha, eu comecei a ler ela lá no hospital, com calma, assim, fui lendo, e ela é muito fácil de tu entender, né? Tipo assim, ela não tem a linguagem, assim, rebuscada, não é, é para as pessoas, assim, a pessoa, por exemplo, Bernardo falou assim, se isso aqui fosse, se a cartilha fosse uma coisa, fosse extremamente rebuscada, com uma linguagem que não fosse de acesso, eu tinha largado, não ia ler. Porque naquele, Técnica, né? a tua cabeça, tu mal pensa que tu tem que comer, né? Às vezes tu esquece. Aí eu peguei a cartilha e fui lendo devagarinho, daí eu fui ver que podia abrir por tópico, fui abrindo por tópico, fui tentando ver como ia encaixando melhor para mim, para minha família, né? E foi através dela que eu comecei a entender um pouco melhor todo esse processo de luto, que ele é sim um processo extremamente doloroso, mas foi graças à cartilha que eu entendi que não dava para pular a etapa, que não adiantava eu tipo assim, ah, tá, morreu, ok, vamos tirar as coisas do quarto. Para algumas pessoas funciona assim, verdade seja dita, mas que de tempo, precisaria de tempo para que eu conseguisse absorver tudo o que estava acontecendo, que os meus pais, os pais do meu marido, os avós também vão ter o luto deles, os nossos amigos tiveram o luto deles, os amigos que vieram nos ver, todos assim, parece que eles leram a cartilha, porque eles vinham
falar com a gente todos com muito jeito, com muita calma. Porque logo que eu comecei, eu demorei um pouco para contar para as pessoas, só que foi chegando a data do parto, e as pessoas começaram, o Bernardo já nasceu, o Bernardo já nasceu. E eu até tinha te falado que um dia antes do Bernardo nascer, eu tinha largado para todos os meus amigos próximos assim, o bolão do Bernardo. Quando é que o Bernardo ia nascer? A pessoa que acertasse ia ser a primeira pessoa a receber uma foto dele. Então, tipo assim, tinha tudo. Era um envolvimento, assim. Eu sou fisioterapeuta, dou aula de Pilates. Eu tinha tinha alunos esperando a presença física do Bernardo. Eram quase 100 pessoas esperando. Expectativa, né? Exato. E a minha chefe conta que quando ela foi contando, ela que foi contando um por um, assim, também foi muito difícil para todo mundo. Então, assim, eu eu tenho que, não é que eu tenho que saber, mas eu tinha que estar preparado para as coisas que iam vir a acontecer. Então, a cartilha foi assim, de extrema importância. E eu vejo, às vezes eu paro, vou lá e olho, leio mais alguma coisa, porque não fazia sentido antes, mas agora faz. Porque o estudo vai vindo de formas diferentes. Então, o que talvez eu tenha lido lá na madrugada de tudo que tem acontecido, ou não fez sentido, mas hoje já faz. Então, eu acho que isso foi extremamente importante. E a psicóloga me disse, me trouxe. O hospital eu trabalho com a Ana Madalena, e aí eu já deixei do lado da cama. Aí, quando não tinha alguém no quarto, que era raro, já ia lá, lia o que tal, como ia ajudar. E o meu marido dizia, eu andava com isso aqui pra cima, dentro de casa, eu andava com a cartilha pra cima e pra baixo, eu deitava, tava a cartilha, não tava a cartilha, tava a cartilha. Então, eu tenho muito a agradecer aquilo que tu escreveu, né, ali na caixa. E é triste ter que receber dessa forma, né? Mas eu dou graças por eu ter recebido, sabe? Porque eu não sei explicar como teria sido se não tivesse recebido os pezinhos do Bernardo, recebido carinho de alguém que já passou por isso, porque a gente já conversou, é um deserto, é um deserto, é um deserto. Tu chega, tu caminha, é um deserto, assim, parece que tu não vê ninguém a quilômetros e quilômetros, é um sol, que parece que... E eu digo, né, porque eu sentia que cada vez que meu coração batia, era uma navalha entrando na carne. Então, assim, de repente, lá no fundo do deserto, assim, tu vê, olha, não tá sozinho, olha aqui, ó, tem mais eu, tem mais ela, tem mais ele. Tu vai vendo que, na verdade, é uma caravana, é todo mundo andando para esse deserto, para frente, indo para frente. Vai dando uma olhada para lado e tu vai vendo as pessoas. Então, e é para mim de extrema importância quando eu entrei em contato contigo, com vocês, para agradecer, porque eu me ensaiei um mês assim para entrar em contato para agradecer, porque eu também acho que tem que ser reconhecido, que tem que ser reconhecido o teu trabalho, o trabalho de vocês de tantos anos para chegar onde vocês estão chegando hoje. Então, assim, eu não queria ter recebido, não era o meu plano, nunca foi meu plano, mas eu recebi e eu recebi. Tem alguém que falou que é como participar de um clube secreto que ninguém quer participar, né? Exato. O marido, esse é meu marido, é o Paulo. Eu estava dirigindo nos últimos 20 minutos, voltando num compromisso que atrasou. Eu acho que eu vi tu publicar ali, estou chegando em casa. Eu acho que eu vi um comentário ali. Então é de extrema importância para nós a cartilha. E tudo que vocês fazem, todas as publicações, eu entrei e aí eu já fiquei procurando se tinha o que ia acontecer, antes de você falar o que ia acontecer esse ano. Agora eu já sei. Tudo que ia acontecer esse ano porque eu falei muito isso assim, que enquanto eu tiver voz, eu vou falar do Bernardo, eu vou falar do que nos aconteceu. Desde que eu comecei a escrever sobre isso e falar para a quantidade de mulheres e de famílias que vieram falar, que passaram por perdas iguais ou parecidas, ou no início ou no fim da gestação. Tu simplesmente, enquanto tu encontra uma pessoa que tu fala isso, a pessoa chega, sabe, manchada, assim, eu também passei por isso. E você cria um elo, porque é um clube secreto que ninguém quer participar.
médico, colega de trabalho, família, Aham. a quantidade é absurda, infelizmente. Quando, Mas, sabe o que que me chama a atenção, Renata? Que a gente conversa com pessoas que perderam há 30 anos atrás, tá? sim. Então, uma vez eu fui na Assembleia Legislativa e a assessora tinha perdido há 33 anos atrás o filho dela na gestação. E ela não falava com ninguém sobre isso. Então, quando a gente falou, eu conversando com ela, era uma coisa que como se tivesse acontecido ontem. Sabe quando tu lembra? Claro que isso, para mim, eu perdi há 11 anos, tá? Então, Sim. não é igual ao primeiro ano. Nenhum ano é igual ao primeiro ano. Então, isso seria mentira se eu dissesse que é igual. Principalmente aquele primeiro mês ali. Porque devagarinho tu vai... Não é que fica menor a dor, maior, não. Mas é como se tu encaixasse aquilo dentro de ti. Então, hoje eu não lembro o que era ser a Tatiana de antes de perder a Helena. Não lembro mais. Apagou já da minha mente. E no começo ali, vocês ainda lembram nitidamente o que era ser inteiro. Então, Sim. O processo de luto para mim foi muito isso. Eu me redescobrir outra pessoa. Então, eu não lembro mais o que era ser aquela pessoa. Nem antes de engravidar, Helena, eu não lembro. Nem antes de ser mãe, nem nada mais o que era ser. Eu lembro só como estou, né? Hoje. Então, é como se fosse um corte. Quando falam também, morre um filho, a mãe, principalmente, usam muito a mãe, né? Sempre a figura da mãe, que morre junto e realmente, que é o que eu falei, a gente. E isso não é faltar o respeito com o pai, tá? Porque daí o Giovanni também depois, olha, ele vai dizer aonde que tu já se viu, porque eu sou pai, porque tá, entendeu? Então não é isso. A gente compreende muito a experiência do pai, mas fisicamente um pedaço meu está sepultado. Então, eu sempre falo isso, porque a Helena, ela cresceu 17 dias longe de mim, do meu ventre, da minha barriga, né? Do meu sangue. Então, literalmente, um pedaço meu está sepultado, eu sempre falo isso. Então, como que a gente vai... As pessoas pensam assim, um ano depois já vai ter retomado a vida. Demora pra gente conseguir retomar a vida. Só da gente querer retomar a vida, a gente já tem que se orgulhar, entendeu? De tu conseguir acordar de manhã, de vocês fazerem os compromissos de vocês, levantar, comer... conversar com as pessoas. Eu tinha uma dificuldade horrível de conversar com as pessoas. Então, que bom que, de alguma forma, assim, Renata, tu me engrandece tanto o meu trabalho. Me engrandece como pessoa. Porque o que eu ouvi, tudo assim, ó, que foi horrível, tu não ouviu. E eu tantas outras mães a partir do trabalho da ONG. Então, como tu não tem como me dizer o que foi receber a caixa, eu não tenho como te dar um agradecimento bastante que demonstre isso a todos os pais que de alguma forma chegam e nos agradecem. Porque é tão bom a gente saber que 10 anos de trabalho modificou mesmo que minimamente. Porque é uma realidade horrível. Tem um senhor aqui que tinha 82 anos na época que a Helena morreu, eu acho. Não lembro, mas era por aí, 80. E ele falou, eu nunca fui num velório mais triste que da tua filha. Entendeu? Então é uma realidade muito triste para todo mundo. E é muito bom saber que de alguma forma se modificou. Que ninguém chegou e falou para ti, deixa o Bernardo descansar, igual tantas vezes falaram para mim da Helena. Que eu me sentia anormal de amar a minha filha, porque ela morreu. Então eu queria matar aquilo dentro de mim, entendeu? E era por isso que me maltratava tanto, me adicionou tanta dor. E é tão bom poder te ouvir que tu teve liberdade e tem de falar do Bernardo. Porque dentro de vocês ele vai ser vivo para sempre. Então, por isso que é muito bom que eu vi. E te agradeço. A gente fala... te agradeço de coração, tá? É Paulo, né? Isso, é o Paulo. Isso. Pra ti, escutando a live e fazendo vários comentários em voz alta para ninguém escutar. Os comentários. Eu tinha muita coisa para acrescentar nas coisas que a Renata falou. E não vou puxar tudo de novo agora, porque senão a gente vai mais uma hora. Eu digo assim que a internet hoje em dia ajudou muito assim na questão dos grupos também, né, que tem de apoio, né? Porque eu cheguei, eu disse, tá, e agora, né? Para onde eu vou? E aí eu cheguei no Instagram da Madalena, aí cheguei em mais outros Instagrams. E aí, exatamente isso que tu falou, assim, as barbaridades que as outras famílias escutaram, passaram.
E aí eu conto a minha história para essas mulheres, né, que eu estou em grupo de mulheres, assim, e elas ficam, nossa, eu não vi, não tive isso, não passei por isso. Me deixaram junto, né? Me deixaram junto com outras mulheres recém-paridas e eu sem meu filho. Eu não pude ver, me acusaram de ter provocado aquilo. Então, assim, tem de tudo de tristeza que tu escuta. Então, assim, eu falo, eu tenho uma psicóloga especialista em luto, que é a Ana. Eu tenho a minha psicóloga, que é a Raquel. A gente tem a nossa fé, a gente tem todos os amigos. Eu disse assim, eu tive tudo de apoio. E quem não tem? Quantas famílias não têm esse apoio? Então, assim, ter o apoio, a questão de ter a ONG, que é de acesso gratuito. Vai ali, tu entra em contato, a ONG é gratuita. Tem que ser muito valorizada. Tem que ser muito valorizada. Porque não tem, não é assim tudo. A gente fala de todas as coisas que a gente faz, das 3 coisas, né, que a gente faz, 2 são pagas e não são serviços, não são coisas baratas. Então, tu ter o acesso à ONG, tu ter acesso a lugares que possam te acolher a família, porque, por exemplo, nós somos um casal que isso também bate muito forte no relacionamento, né? Então, tipo assim, tem que ter. Hoje em dia, assim, eu vejo como tem que ter. Tu tem que conseguir acolher essas famílias. E aí o que que ainda me dá um pouco de coisa, dizer assim, mas é que é raro perder, ou perder, não é raro, se eu saio da rua e eu falo isso, e no mínimo chega para mim 2 histórias de pessoas muito próximas, não é um evento raro. Não é raro. Não é raro porque eu trabalho há 11 anos já, não é raro. As pessoas podem até não querer admitir o quanto acontece, né? E aí, Renata, para finalizar, eu queria que tu convidasse para o teu grupo lá, porque falta só 3 minutinhos aqui para que eu olhei. Vou rapidinho. Para o teu grupo lá da clínica, como é que faz para participar. E quem é convidado. E já quero te agradecer para se nós passar do tempo, para ti, para o Paulo, pela disponibilidade e que o Bernardo, assim, através do amor pelo Bernardo, vocês possam ajudar muitas famílias ainda. Obrigada. Então, o encontro vai ser dia 24, sexta-feira da semana que vem, a partir das 19 horas. Pode me chamar para a gente conseguir passar mais coisas, mas vai ser aqui na Quintino. É uma roda de conversa para mulheres, a gente conversar e acolher essas mulheres que não falam, já passaram por suas perdas gestacionais e não falaram, não foram acolhidas. É uma roda de conversa para a gente conversar e a dor de vida, ela é mais leve, né? Então, na semana que vem, dia 24, vai ser na Sorella, mas pode me chamar, me achar aqui no Instagram, na Renata Bertol, ou na Thaís Freire, que ela também é a madrinha do Bernardo, e junto com ela a gente está idealizando esse projeto. Então, é gratuito, é importante dizer que é gratuito. Falem com mulheres que vocês sabem que passaram por essas perdas, convide elas e explique que a dor dividida ela é mais leve. E só entrar em contato comigo também. Então, é isso. Quero agradecer aqui quem participou, né? E te agradecer, Renata, mais uma vez por enfrentar, porque é recente a perda de vocês, muito recente, né? E mesmo assim, tu tem... Não seria nem empatia, mas tu pensa assim, ó, eu enfrentando o que eu sinto, falando sobre o que eu sinto, eu tô ajudando outras famílias. Então, isso é muito bonito de presenciar, tá? Então, que bom, obrigada. Para todo mundo que acompanhou a live também. E perguntaram aqui se vai ficar salva. A gente salva ela e coloca no YouTube. Aí depois, se alguém quiser acompanhar, ela fica lá no canal do YouTube, tá? Tá bom, então tá. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Beijão. Tchau, tchau.